Vamos abrir então, amados irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Estamos meditando nesse tema tão importante, cultivando a glória de Deus na cultura. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema ao vermos Cristo perfeitamente. Ao vermos Cristo perfeitamente. Uma igreja cristã só vai glorificar a Deus, só vai cultivar a glória de Deus na cultura, se ele tiver uma visão correta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Marcos capítulo 8 tem um texto muito curioso, que muita gente se pergunta, mas para que esse texto está aqui? E por que isso aconteceu dessa maneira? Então as pessoas ficam no meio do caminho com esse texto, mas ele tem uma lição maravilhosa para mim e para você. Marcos 8, versículo 22, diz assim: então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus me mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros uns dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: tu és o Cristo. O nosso texto, ele é muito interessante, ele se divide em duas partes, e João Marcos coloca exatamente esse evento tão esquisito, tão estranho, tão singular, seguido justamente do ponto mais importante do Evangelho, a declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É muito ruim, irmãos, quando nós temos um conceito errado sobre qualquer pessoa. Quando você emite aí um conceito errado sobre uma pessoa, você vai errar sobre o caráter dessa pessoa, sobre as motivações dessa pessoa, sobre as palavras, as atitudes dessa pessoa. Mas parece que é muito pior quando alguém tem um conceito errado de você, porque aí essas pessoas terão um conceito errado das suas motivações, do seu caráter, das suas palavras e das suas atitudes. E obviamente aquilo que acontece é que você parece doer mais, o que é bem natural. Então, o que nós temos aqui diante de nós é o Senhor Jesus querendo conhecer qual o conceito, o que passa na cabeça das pessoas em relação à sua pessoa. Ele quer saber o que a multidão sabe, ou entende, ou compreende de quem é Ele. O Senhor está sempre lidando com as pessoas do um a um. Ele cura um aleijado, ele cura um cego, ele expulsa demônios de um endemoniado. E os discípulos, eles estão no meio da multidão. Então a multidão está falando, está comentando, está dizendo. E os discípulos que estão no meio da multidão, organizando aquela bagunça toda, porque as pessoas estão vindo para Jesus, ou quando estão distribuindo pães, como aconteceu instantes antes desse evento, a segunda multiplicação dos pães,
Então, os discípulos que estão no meio da multidão estão ouvindo as pessoas falarem a respeito de Jesus. E exatamente aí na metade do ministério de Jesus, aproximadamente aqui onde estamos, Jesus pergunta: qual o conceito, qual é a ideia que as pessoas fazem de mim, da minha pessoa, do que eu estou fazendo, agindo, falando, o que as pessoas têm em suas mentes em relação a mim. E eu quero dizer para você que nós podemos estar errados a respeito de várias coisas na vida. Nós podemos ter, e quando você olha para trás e fala: poxa, eu tinha uma ideia sobre uma situação, ou sobre uma pessoa, ou eu tinha uma ideia a respeito de mim mesmo, e então eu tomei decisões, e eu olho para trás hoje e falo: poxa, eu não deveria ter feito assim, ou agido dessa maneira, e me equivoquei. Então, nós podemos e estaremos errados, porque não temos uma visão perfeita da vida, das circunstâncias, até mesmo das pessoas que nos rodeiam. E a gente tropeça aqui ou ali em relação a essas coisas. Mas eu quero dizer para você que estar errado a respeito de Jesus é altamente desastroso. Não há nada mais complicado, não há nada mais nocivo, não existe nada pior do que estar errado a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Sua obra, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele fez, seus milagres, suas parábolas, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição. Estar errado a respeito disso é mortal. É um erro que é um erro eterno, mas também é um erro a respeito do seu presente, porque tudo que você fizer, tendo em vista um conceito errado da pessoa de Jesus, você vai viver errado a sua vida no presente. Todas as suas decisões, suas escolhas, o seu caráter, tudo estará contrário à pessoa de Cristo Jesus, porque você tem um conceito errado de Cristo. Mas não apenas isso, o seu próprio passado. Será que eu fui perdoado? Será que meus pecados foram cancelados? Será que eu fui salvo? Enfim, tudo isso você também estará em grande equívoco, mas também o seu futuro estará em perigo. Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Será que eu estou em Cristo Jesus de verdade? Será que quando Jesus voltar eu estarei com Ele para sempre? Ou quando eu fechar os olhos aqui e partir para a eternidade, estarei para sempre com o Senhor? Enfim, todos esses elementos entram em grande interrogação, porque você não tem um conceito correto de Cristo, está errado sobre Cristo. É o maior e mais desastroso e duradouro erro da vida de qualquer pessoa. Então, o nosso texto ele se divide em duas partes. A primeira parte, ela está plenamente conectada com a segunda parte. E talvez, quando você lê o texto, você fala: meu Deus, mas Jesus tira o homem do povoado, leva ele para fora, ele cospe nos olhos dele, e põe as mãos uma vez, o homem vê os homens com ar, depois ele põe as mãos de novo. Que negócio estranho! Mas Jesus sempre não cura a pessoa de primeira. Não é assim: olha, vem, anda, levanta, né? Seja livre, enfim, é de primeira. E esse homem aqui não, parece que um negócio meio equivocado aqui, um negócio estranho. Então, nada que o Senhor fez é sem propósito, nada do que Ele realizou é sem propósito. Tudo tem um porquê nos seus atos, nas suas decisões. E aqui Marcos ele faz a conexão correta, e Marcos é o único que faz essa conexão, é o único que registra essa cura dessa forma aqui. Essa cura, ele é o único que registra esse evento em que Jesus, num povoado perto de Cesareia, em Betsaida, vai, chama esse homem para fora, guia pela mão, e então age dessa maneira. Então, eu gostaria de fazer aquilo que o Marcos tinha como propósito no livro. Ele queria conectar esse homem com a descrição que se segue, que é Jesus perguntando qual o conceito da cultura ao meu respeito. O que o povo diz a respeito de mim? E o que vocês, discípulos, dizem a respeito de mim? Ok?
Então eu quero fazer a conexão desses dois pontos e mostrar em primeiro lugar a realidade de um homem cego, que é o caso desse homem. Algumas pessoas vêm e apresentam a Jesus um homem cego. Ele não pode ver, não sabemos o porquê, mas o Senhor toma esse homem pelas mãos e o leva para fora da cidade e cospe em seus olhos. E põe as mãos uma vez e então duas vezes. E esse homem fica curado. Então, a primeira cena que nós temos é esse homem que está cego. E existem muitas pessoas, e a maioria das pessoas que nós encontramos estão totalmente cegas em relação a Cristo Jesus. São pessoas indiferentes a Cristo. Elas estão na cultura, elas fazem parte da nossa família. Elas estão indiferentes a Cristo. Algumas delas nunca pararam para pensar realmente sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo. A maioria das pessoas nunca teve nem a curiosidade de abrir a Bíblia. Às vezes eles a têm em casa, mas abrir a Bíblia, ler o texto sagrado e entender que é Jesus, saber um pouco mais, questionar, perguntar, estão totalmente cegas em relação a Cristo. Alguns são agnósticos, outros ateus, mas a maioria não tem nenhuma profundidade para pensar em Jesus, estão totalmente indiferentes a eles. Para essas pessoas, geralmente Jesus é apenas um nome sobre o qual os conservadores se colocam. Ou outros pensam que Jesus é simplesmente um nome que os políticos usam para receber mais votos. E outros um pouco mais hostis vão achar que Jesus é simplesmente um nome, um evento, uma pessoa sobre os quais os religiosos querem agaranhar dinheiro, ok? Querem obter recursos financeiros, simplesmente pelo dinheiro manobrar massas por meio e para obter um pouco mais de dinheiro. Então nós temos pessoas que estão nessa realidade da cegueira completa, total, espiritual. Mas nós temos uma realidade aqui de um homem parcialmente curado. O nosso texto vai dizer, olha aí no versículo 23, final do versículo 23, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. É até difícil de entender o que esse homem está vendo. Parece que o que ele está vendo são vultos, imagens bem borradas, distorcidas, onde tudo parece se embaralhar, né? Não tem como você confundir homens com árvores. É um negócio que está muito confuso na cabeça desse homem. O que ele consegue enxergar é de fato algo muito estranho, uma visão equivocada. Ele não consegue discernir entre homens e árvores. E a maioria das pessoas na nossa cultura está mais ou menos assim. Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros, uns dos profetas. Não é uma visão hostil que a multidão tem de Jesus. Pelo contrário, é uma visão muito bonita que eles têm de Jesus. Porque quem eram os profetas? João Batista foi o maior homem que pisou sobre a terra. Ele era mais que um profeta. Jesus disse: ele é aquele que vai aplanar o caminho para o rei passar, ok? Então os profetas, eles eram os mensageiros de Deus, eles eram os homens de Deus, eles eram tementes a Deus no Antigo Testamento, eles eram aqueles que se colocaram de pé e defenderam a verdade com todo o seu coração e com a própria vida. A maioria dos profetas morreram por causa da verdade de Deus. Eles foram martirizados por causa da verdade em Cristo Jesus, pela esperança da fé. Então, ser comparado com um dos profetas é algo que põe alguém num ponto muito elevado. É uma comparação muito maravilhosa que colocaram aqui Jesus, e é muito difícil vermos alguém que tem em nossa cultura um conceito elevado, tão
como nós temos aqui no texto. Mas na nossa cultura, geralmente as pessoas têm uma visão até bonita de Jesus, até agradável de Jesus. Jesus é um bom homem, ele andou entre nós fazendo bem, né? Ele é o Filho de Deus. Eles não têm uma ideia do que significa muito bem esse conceito do Filho de Deus, né? Ele fez milagres, ele falou palavras lindas, né? Então assim, Jesus, ele é admirado por grande parte do mundo. Em grande parte das culturas, Jesus é bem visto, ele é admirado em certo aspecto. E isso não quer dizer que é uma visão correta de Jesus. Isso não significa que você está vendo Jesus corretamente, porque ele é infinitamente mais do que os profetas. Os profetas, eles eram muitos e tiveram um ponto final em suas vidas, mas Jesus é o único, e ele é o eterno, ele é o Pai da eternidade, ele é de geração em geração, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ele é o eterno, ok? Então, Jesus está infinitamente para além daquilo que eram os profetas. Os profetas, na realidade, foram servos de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Então, olhar Jesus por essa ótica é de fato diminuir, ainda que seja uma visão muito bonita, é diminuir demais o Senhor da glória. Mas é assim que a maioria das pessoas vem a Cristo. Eles veem a Cristo sob essa ótica de que Cristo é alguém do bem. É uma visão muito turva, é uma visão muito distorcida, muito borrada, muito limitada, muito equivocada de Jesus, do Senhor da glória. Mas é o que a cultura está dizendo para mim e para você, que Jesus é apenas mais um. É tudo que a cultura vai dizer para você. A verdade que Jesus disse é muito bonita, mas é mais uma verdade. E existem muitas verdades nesse mundo. Jesus foi um bom homem, mas ele foi um bom homem entre muitos bons que existiram. Jesus fez o bem, e isso foi maravilhoso, mas muitas pessoas fizeram e ainda fazem o bem. Então, a nossa cultura coloca Jesus na categoria de mais um entre todos, ou entre muitos. E a cultura tenta nos colocar, meus irmãos, e impor para mim e para vocês exatamente esse conceito. E isso é extremamente perigoso, porque, irmãos, segundo a visão que você tem de Cristo, você vai se entregar ou não a Ele. De fato, você se entrega àquilo que é importante para você. Você se entrega àquilo e você se gasta, você se esforça, você se doa, você vive para aquilo que é importante para você. E se Cristo não é o mais importante para você, se Ele não é o primeiro, o único, você não vai viver para Ele. E o que a cultura está dizendo para mim e para você é que Cristo é mais um entre muitos. Ele não é o primeiro, Ele não é o único, Ele não pode ser o grande amor da sua vida. A cultura sempre vai colocar isso como um ponto médio. Jesus é mais um para mim e para você. Irmãos, isso é tirar Deus do lugar dele nos nossos corações. É tirar Cristo do lugar que só pertence a Ele, a mais ninguém. A mais ninguém. Os nossos parentes, a quem amamos e por eles oramos, não podem estar no lugar de Jesus. Nosso cônjuge, a quem amamos e por ele oramos, não pode estar no lugar de Jesus. Os nossos filhos, a quem amamos e por eles oramos, não pode estar no lugar de Jesus. Nosso emprego, que é uma bênção que Deus nos deu, não pode estar no lugar de Jesus. Você mesmo não pode estar no lugar de Jesus. Não tem jeito, irmão. Não tem como. Essa é uma experiência muito poderosa que Abraão teve. Todo cristão verdadeiro vai ter essa experiência. Toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, o teu Isaac, aquele que é mais importante para você do que tudo na sua vida,
e sacrifica no altar diante do Senhor. Todo cristão precisa abandonar a idolatria. E a grande idolatria é você mesmo. O grande ídolo é você mesmo. E a cultura em que nós estamos está colocando tudo igual a Jesus. E de fato a cultura está indo para a ideia do pós-cristão, do pós-Cristo. É o que já acontece na Europa. Cristo perdeu a importância e o significado para aquelas culturas. Agora Cristo, Ele não é mais um igual aos outros, não. Ele é menos do que todos. Então nós caminhamos nessa direção. A cultura não está colocando, e ela não faz isso da noite ao dia. A cultura não faz isso de forma impositiva e radical, dizendo: olha, Cristo não é nada na sua vida, você ia pular para trás, não, calma isso. Mas essa sutileza, essa coisa gradativa, essa coisa que vai, como a gente diz no ditado, vai comendo pelas beiras, que vai fazendo você se acostumar com a água que está morna, e daqui a pouco está fervendo e você está lá dentro. Ela não te joga dentro de uma água fervente, mas ela vai aquecendo gradativamente essa água que coloca Jesus cada vez mais longe do ponto central e máximo da sua vida, e vai colocando Jesus até o ponto negativo. Até o ponto negativo. Meus irmãos, nós caminhamos nessa direção. A cultura impõe isso cada dia para o cristão. Começando do ponto de que existem coisas mais importantes que Jesus na sua vida, e que Ele é um ponto médio. Então, sua família é mais importante, seu trabalho é mais importante, seu entretenimento é mais importante, seus prazeres é mais importante, você é mais importante, sua vontade é mais importante. Tudo se torna mais importante do que Cristo, porque Cristo, Ele é mais um na sua vida. A cultura nos impõe a isso, e nós caminhamos em direção a sermos uma cultura pós-cristã. Isso é, onde Cristo, Ele não está mais na média de todos, mas Ele tomou um ponto negativo na nossa vida. Nós hoje temos uma igreja evangélica no Brasil, e aí falando desse aspecto cultural, que fez de Cristo seu escravo, fez de Cristo o escravo da minha fé, onde a minha fé manda em Cristo, e onde eu busco Cristo por causa do que eu quero e preciso. Então eu me utilizo de Cristo. Meus irmãos, nós chegamos a esse ponto, estamos vivendo isso há décadas, não chegou hoje, não chegou a esses dias para trás, não. Isso é uma realidade da nossa cultura há décadas. Como Cristo será glorificado nesse tipo de pensamento na nossa cultura? Um pensamento que já está na igreja. Na maioria, 80% das igrejas brasileiras pensam assim, pregam assim, cantam assim e agem assim. Então, meus irmãos, o que estamos meditando esta noite vai contra tudo que nós estamos olhando, contra tudo que estamos vendo, mas jamais podemos tirar Cristo da onde Ele deve estar. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o onipotente, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor de todos os senhores sobre essa terra, Ele é o único e soberano Deus, e tudo que dissermos aqui
os cânticos que cantamos, as pregações que ouvimos, tudo isso diz a respeito da cultura da igreja, aonde estamos. E quanto valor tem Cristo para nós? Em que ponto da nossa existência está Cristo? Em que ponto da nossa vida Cristo está? Se Ele reina ou não, se Ele é o Senhor ou não das nossas vidas. Irmão, eu quero dizer para você que esse é o tema mais importante e esse é o tema mais eterno que existe, porque disso depende toda a nossa eternidade. Nada é mais importante, nada é mais relevante do que isso. Mas a cultura faz pressão sobre nós, e o seu coração faz pressão sobre você, para colocar Cristo na média de tudo, e colocar pessoas e coisas, e, obviamente, você mesmo acima de tudo. De tudo. Meus irmãos, se há algo que nós precisamos, é de ser tocados por Cristo Jesus. Nós precisamos que Jesus faça o que Ele fez com esse cego, louvado seja Deus. Nos tire do povoado, nos arranque do meio da cultura, no sentido de nos abrir os olhos para ver o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa olhar e chegar, meu Deus, para onde tudo isso está querendo me empurrar, para onde essa corrente está indo. Meus irmãos, há 30, 50 anos atrás, pregadores na Europa, nos Estados Unidos, estavam dizendo exatamente isso, que a cultura estava guiando a igreja, aquele povo nessa direção, e o povo não deu ouvidos, e essas igrejas se tornaram boates, bares e centros espíritas. Mas na Europa, lá, igrejas centenárias, lá são centros espíritas, cinemas, enfim. Então, meus irmãos, que esse tema, que esse texto possa incomodar você. E é homem a homem, é pessoa a pessoa, é pessoa a pessoa. Cristo, o que Ele é para você? E essa é a pergunta de Jesus. Tá, o que a multidão diz a meu respeito, o que a cultura está dizendo de mim, como a cultura me vê, como o povo me vê, como as massas me veem. Mas Jesus afunila um pouco mais, peneira um pouco mais, e vai perguntar: e vocês, discípulos, como vocês, cristãos, me veem? Então, o Senhor da glória nos mostra um homem cego. E há muita gente cega na cultura, mas nos mostra um monte de religiosos que estão na cultura, vendo como árvores, de forma turva, atomizada, diminuta, a pessoa e a obra de Cristo. Ele é mais um no meio de muitos, ele é mais um profeta, ele é mais um grande homem, e isso é uma grande ofensa, ainda que pareça bonito, porque Jesus é infinitamente maior. Mas então ele vem e pergunta para os seus discípulos: mas antes, outro meio de verificar qual é a sua visão de Cristo é o seu contato com a Bíblia, sua obediência com a Bíblia. Não apenas suas orações, não apenas a maneira que você cultua, a maneira como você leva a sério cada culto, porque não existe um culto principal na igreja. Um culto onde Cristo diz: não, domingo à noite eu estou lá, mas no resto eu mando anjo. Não, cada culto está o Senhor lá. Se tiverem 2 ou 3 ele dizer meu nome, eu estou lá. Então a presença de Cristo, o culto a Cristo, a adoração, né, o louvor a Ele, mas também o seu contato com as Escrituras Sagradas, a sua obediência à palavra de Deus, isso demonstra o seu conceito de que Ele é o Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor, vou obedecê-lo, vou segui-lo, sou discípulo, Ele é o mestre, eu o sigo, Ele é meu Senhor, Ele é o amor da minha vida, Ele é a pessoa mais importante da minha existência, vou segui-lo, haja o que eu custe o que custar, seguirei ao meu Senhor. É essa visão, meus irmãos, quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão na Babilônia, e a cultura
aqueles adolescentes. Eles têm que tomar uma decisão. Aonde Deus vai estar na minha vida? Ele é mais um Deus dos deuses aqui da Babilônia, então a gente pode se prostrar e adorar. Ou eu posso abrir mão da oração, porque não importa se eu oro a Deus, se eu oro aos outros deuses, ou eu posso viver um mês sem orar, 40 dias, enfim, não tem nenhum problema. Mas veja, a cultura pressionou eles e vai pressionar todo cristão. Não uma luta que é nossa, foi, é e será sempre a luta do povo de Deus, sempre, sempre, e a cada geração, cristão a cristão, homem a homem, cada um de nós, precisamos dizer: não nos curvaremos aos seus deuses, não deixaremos de orar, vamos nos agarrar à palavra, vamos cultuar o Senhor, vamos viver em santidade, não vamos comer dessa mesa cheia de imoralidade, de idolatria, não vamos nos curvar aos aspectos pecaminosos da cultura. É assim que nós cultivamos a glória de Deus. Mas pastor, mas o que eu vou fazer? Não importe-se com isso. Não se importe com isso. Se você é um só, é homem, é cristão, é cristão. Eu quero dizer para você que aqueles adolescentes que se tornaram jovens, naquela determinação toda que eles tiveram, meus irmãos, o mundo inteiro daquela época, o mundo inteiro, por decreto do rei, declarou que o rei de Daniel, Ananias, Misael e Azarias deveria ser honrado e adorado. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa extraordinária, queridos, que coisa maravilhosa. Eles eram simples meninos, sozinhos, escravos. Como eles iriam influenciar e impactar aquela cultura? Um a um, atitude a atitude, e Deus glorificou o nome dele na vida deles. E o mesmo Deus tem que fazer em mim e você. E Deus vai fazer isso em proporções diferentes, mas Ele vai fazer. Quando você olha e diz: eu não me rendo aos aspectos pecaminosos da cultura, pelo contrário, eu quero cultivar a glória de Deus, a honra de Deus, o louvor a Deus, a obediência a Deus na cultura. Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é engrandecido para a glória do nome do Senhor. E há uma realidade do homem que vê perfeitamente. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. É lindo aqui a recíproca do texto, né? O paralelo do texto. Mais uma vez, versículo 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre o homem, os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, sua visão foi restaurada, e ele via claramente ou perfeitamente. É isso o que nós precisamos, é disso que o nosso texto, é aonde o nosso texto quer nos colocar. O Senhor não quer que você esteja cego, o Senhor não quer tampouco que você tenha uma visão parcial de Jesus, uma visão turva, embaralhada, esquisita, aculturizada. Ele não quer isso para mim e para você, pelo contrário, o que Ele quer que você veja, tenha os seus olhos abertos, que você veja claramente, perfeitamente quem é Jesus. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo. O que significa essa afirmação? Tu és o Cristo. Eu quero dizer, os outros evangelhos, Marcos e Lucas, vão colocar o complemento da frase, que aqui em Marcos não é posto. Jesus vai dizer: Pedro, tu és a pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa declaração que você está dizendo, eu
eu vou edificar a minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra não é Pedro. Pedro mesmo vai dizer na primeira epístola: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Pedro não está botando em si, colocando sobre si mesmo a ideia de que ele é a pedra da igreja, de forma alguma. Mas Pedro está dizendo: Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento. Essa declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é sobre essa pedra, sobre essa afirmação que eu vou edificar a minha igreja. Meus irmãos, a igreja de Cristo cresce quando nós declaramos e vivemos essa verdade, quando nós pregamos, quando nós anunciamos essa verdade na cultura. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando vivemos isso, aí está a salvação. É nessa expressão é que está a salvação. O nome Cristo é o Messias. Quando esse nome é citado, ele indica exatamente isso, irmão. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Nele está toda a história da redenção. Nele, em Cristo, Moisés esperou, Abraão esperou, José esperou, os patriarcas, Moisés esperou. Todos os homens de fé esperaram em Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o sacrifício perfeito. Meus irmãos, o plano de salvação está nessa expressão: Jesus é o Cristo. Então, quando nós falamos o Cristo, nós estamos falando do Messias, da sua pessoa, mas estamos falando dessa história maravilhosa que o próprio Deus está dirigindo. A história de Deus, a história em que Deus criou um mundo perfeito e nós quebramos tudo, mas Deus é bom e fiel e prometeu o seu Filho e entregou naquela cruz e nos mandou a enviar, a pregar a todas as nações o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Meus irmãos, essa é a história da graça de Deus, essa é a história do grande amor de Deus que nós fomos chamados a viver, que nós fomos chamados a pregar, que nos alcançou. É essa expressão: tu és o Cristo, significa exatamente isso, a pessoa do Messias, mas significa também a história do Messias, mas também indica, meu irmão, que Cristo é o único Salvador, a única esperança para toda a humanidade e para cada um. Não existe salvação em nenhum outro, não existe salvação em boas obras, não existe salvação na religiosidade, não existe salvação em nada disso. A salvação pertence ao Senhor. Cristo é o Senhor, isso é, Ele é a salvação. Ele não tem apenas salvação para dar, Ele mesmo é o Salvador, Ele mesmo é a salvação de todo aquele que crê, em todo lugar, a qualquer momento, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ninguém que o Pai enviou e veio a mim, eu lançarei fora. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é o Evangelho, que graça preciosa é o Senhor, quanta bondade Ele tem. Ele é o Salvador, Ele é a única esperança. A cultura está dizendo para mim e para você que a esperança é educação. Oh, meus irmãos, a educação é maravilhosa, é bíblica, é um dos efeitos extraordinários da reforma protestante, escola pública, universidades, tudo isso nasceu a partir da reforma protestante na Alemanha, 1517. Tudo isso é fruto, é resultado. Mas achar que isso vai salvar a humanidade, meus irmãos, é até uma ignorância. Porque quando você olha a história da humanidade, meu Deus do céu, você vai ver que a educação, ela é uma bênção de Deus, mas não pode ser a salvação do mundo. E agora a nossa cultura nos impõe dizer: não, a família é a salvação. Quem criou a família não foi Deus. Quem criou a família não foi o Senhor. Não, é a última parte da criação de Deus, não é a cereja do bolo, o casamento que Deus fez com Adão e Eva. A família não é. Mas o que nós fazemos?
nós, no lugar de colocarmos a esperança no Salvador, nós colocamos na criação dele. É mais ou menos um animismo, adorar a árvore, adorar os animais. Se adora a família agora. Irmão, a família é de Deus, foi criada por Deus, para a glória de Deus. Deus criou o casamento, Deus odeia o divórcio. Os filhos são bênção de Deus. A família é de Deus, é criação de Deus. A família é tão criação de Deus, que Deus tem uma família, Ele é o Pai, e nós, os cristãos verdadeiros, somos seus filhos, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, a nossa cultura tem feito o quê? Colocar a idolatria da família. A família é tudo. Não, filho, tudo é Deus. Você não pode colocar a família acima de Deus. Jesus disse isso em Lucas capítulo 10, capítulo 14, quando diz: olha, se alguém ama mais o pai, a mãe, os irmãos, o cônjuge, os filhos, a si mesmo, os bens, não pode ser meu discípulo. A gente é sempre idólatra. O nosso coração, no lugar de buscar em Deus a confiança, busca na criação de Deus, no caso a família, que é a bênção de Deus que Deus colocou sobre nós. Tema sensível esse, tem que ser tratado de uma maneira muito, muito bem feita, porque senão o pregador parece que está contra a família. E exatamente o contrário, é exatamente o oposto. A família é de Deus. Mas você acha que a família é a salvação? Aí você está tirando Deus do lugar dele. Aí você tirou Deus, aí você se tornou um idólatra. Você está adorando a família. E está vendo como a cultura, de uma forma tão sutil, pega aquilo que é de Deus, a educação, a família, que são bênçãos de Deus para nós. O que a cultura faz? Ela pega a criação de Deus e nos faz adorar a criação no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1. Exatamente isso. E adorar a criação é pecado. Não importa se é uma árvore, se é uma vaca, se é a educação, se é a família. Tudo são bênçãos de Deus. Cada um dentro da sua proporcionalidade. Mas quando eu tiro Cristo do lugar dele, é idolatria. E não importa do que seja. Meus irmãos, que cuidado nós não precisamos ter diante de tudo isso. Que sutilidade a cultura está empurrando você. E o quanto de igreja não está engolindo essa ideia. O quanto de igreja não está engolindo essa ideia, essa falácia. Mostrando para as pessoas que parece ser muito bonito e espiritual, mas é uma grande idolatria. A idolatria da família continua sendo a mesma coisa, idolatria. Ame a sua família, ore pela sua família, dê um excelente, o melhor testemunho que você tem que dar é dentro da sua família, e é o primeiro lugar do grande testemunho, e é onde Cristo deve ser visto, é onde Cristo deve ser visto, onde Cristo deve ser amado, onde o conhecimento de Deus deve ser passado dos pais para os filhos, é onde o casal vive e mostra esse amor. Marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deve ser visto na família. Meus irmãos, mas pegaram a família e quiseram fazer dela idolatria, o ídolo. Agora, não, meus irmãos, Cristo é o Salvador, não a família. Não adore a sua família, adore a Cristo. Adore a Cristo. Que você possa ter os seus olhos plenamente abertos diante da verdade do texto sagrado, meus irmãos, dos textos bíblicos para mim e para você. E que você possa adorar o Senhor, colocando cada coisa no seu lugar, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Colocando cada coisa. E por favor, não pegue a criação, as bênçãos de Deus, e seja um idólatra, não. Adorando a criação de Deus, o casamento, as bênçãos financeiras, a educação, o ensino, o estudo.
Nada disso. E colocando o Criador em terceiro, segundo. Não, meus irmãos. De jeito nenhum. Colocando sempre Cristo no lugar dele. Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, essa expressão mostra que Cristo é o príncipe da paz, que faz a paz entre os homens e Deus. Ele é um sacrifício perfeito. Ele nos faz aceitáveis a Deus. O Cristo, nessa expressão, tu és o Cristo, está aí, o único meio de nos achegarmos ao Pai, o único meio de nos achegarmos a Deus, de sermos aceitos a Deus, de sermos justificados e inocentados, de sermos declarados justos por Deus, dizendo: esse aqui é inocente agora, porque Cristo foi na cruz no seu lugar. No Cristo, nessa expressão, Cristo está aí a vitória do guerreiro, aquele que destruiu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que destruiu o diabo. Ali está o vencedor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nessa expressão, Cristo está toda a nossa vitória, mas também na expressão Cristo está toda a nossa esperança, porque aquele que é o Cristo Jesus, Ele é o Criador do universo, e Ele fez novos céus e nova terra onde habita a justiça. E o texto diz que Ele vai dobrar esse universo como um manto velho, porque Ele tem novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele voltará para estabelecer justiça e paz sobre a terra. Ele é o juiz de vivos e mortos, e na sua segunda vinda todo olho verá, diz Apocalipse, e todos, um por um, estarão diante do trono branco, e aquele que nele se acerta, Cristo Jesus, do qual fogem os céus e a terra, julgará vivos e mortos nesse dia. Nessa expressão Cristo, tudo isso se encontra, irmão. Por isso o adore, o louve, o exalte, viva por Ele, glorifique ao seu Senhor, viva para a sua glória. Entenda que nada nesse mundo, nada nesse universo, nem ao menos se compara a quem Cristo é. Que você o ame, o glorifique e viva para exaltá-lo em cada etapa da sua vida, em cada lugar da sua existência. Que você viva para adorá-lo, servi-lo e fazer a vontade dele. Que Deus seja glorificado através da sua vida, e que você nunca ceda à pressão da nossa cultura, dizendo que Cristo é mais um, como qualquer outro, ou que Cristo não é ninguém para você. Nunca aceite isso, nunca deixe isso, com toda a sutileza da serpente, da antiga serpente, que veio tentar Adão e Eva no deserto, no Éden, e assim também tentou o Senhor da glória no deserto, e assim também tenta cada cristão, na sutileza. Se Jesus foi tentado na idolatria, tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Você acha que o diabo não vai te tentar em idolatria? Você acha que o diabo não vai tentar a mim e você em idolatria? Meu irmão, que você coloque em Cristo aonde Ele sempre merece estar, e que você viva servindo ao seu Senhor no ponto mais elevado. E quando você pensar que está exaltando Cristo com todas as suas forças, procure aperfeiçoar isso, porque Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque a Ele é todo o poder, toda a adoração, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória eternamente. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloque-se em pé, por favor, meu amigo, e vamos orar ao Senhor.
Feche seus olhos.